O cenário lá fora era de desolação completa, sem nenhuma alma viva pelas ruas da cidade. Bandos de zumbis já andavam famintos por todo canto. Sem tempo a perder com descanso, subi no 5º andar para resgatar os detonadores e o saco de nitrato de amônio. Fui encaixando os pavios nos buracos dos degraus, somando 220 pontos de explosivos. Terminei todo o serviço por volta das 5 da tarde. Minha esposa checou pela câmera no monitor que o pátio do galpão estava limpo de monstros. Respirei fundo e apertei o botão de detonação na fiação. Com a blindagem de som das paredes de gesso, o estouro foi baixo, mas o barulho do concreto da escada desabando no chão fez a estrutura tremer. Tudo veio abaixo, levantando uma nuvem gigante de poeira no poço. Olhando pelo monitor lá de cima, dava para ver que a demolição foi um sucesso absoluto. Esperei o ar limpar para fazer a vistoria das nossas defesas nos andares de baixo. Estava tudo intacto, com água e luz funcionando. Agora o nosso abrigo estava pronto para o confinamento. Acabamos todas as tarefas bem na hora do jantar. Para comemorar a mudança e aproveitar que a salada não ia durar na geladeira, fizemos aquele banquete de rei na mesa, abrindo até uma garrafa de Coca-Cola de vidro para brindar com o grupo. Na sala, o canal de notícias do governo passava na TV, com o âncora lendo o comunicado de crise. O governo pedia para a população ficar trancada em casa aguardando o resgate militar no bairro. Bem nessa hora, o celular da minha esposa acendeu com uma notificação de mensagem do comitê de moradores, que estavam fazendo censo de quem estava vivo nos apartamentos residenciais. Decidimos ignorar no celular para não dar rastro de uso do sinal. Afinal de contas, a gente não estava numa área residencial comum e tínhamos comida de sobra para anos no QG. De noite, meus sogros desabaram de cansaço na cama para dormir. Eu e o meu pai quase quebramos o pau discutindo quem ia pegar o primeiro turno de vigília da base. No fim, convenci o velho e eu assumi a guarita. De tarde, meu pai subiu a fiação das câmeras de segurança da guarita direto para o nosso alojamento na sala de estar. O quartinho do banheiro virou a nossa sala de controle oficial do monitoramento. Ligamos todas as câmeras da área interna e externa do galpão num conjunto de 8 monitores, montando um belo de um videoval na parede. Mesmo sem o áudio das câmeras, dava para monitorar os arredores com nitidez total. A avenida estava deserta e os postes de iluminação solar da calçada acenderam sozinhos na escuridão. Não passava uma viatura ou vivalma na rua, o que era esperado, já que o galpão de concreto fica no limite da área industrial com o mato de trás. Por causa da seca, os fazendeiros já tinham feito a colheita de trigo faz tempo nas terras vizinhas. O único condomínio de moradia perto ficava a 3 quilômetros de distância na rodovia principal. Tinha passado lá dias atrás e vi na placa que as entregas das chaves começavam só no dia 38 de junho, então estava tudo deserto. Nosso galpão ficava isolado de qualquer estrada principal ou bairro residencial, ninguém passava ali. Eu ficava alternando o olho nas notícias do notebook e nas telas das câmeras de segurança. Na manhã seguinte, minha cunhada veio render meu turno de vigília. Não vi Vivalma na tela de noite, então fui dormir. No meu pesadelo antigo, por volta das 10 da noite de hoje, o guarda da portaria chegava infectado após ser mordido por uma criança zumbi na rua de terra. Ele entrava no pátio da fábrica para conversar com a gente e do nada se transformava em monstro na nossa frente, nos obrigando a quebrar a cabeça dele no asfalto. Naquela linha do tempo anterior, quando eu fugi para a rua, a cidade já estava destruída pelas hordas de zumbis famintos. Encontrei o corpo da minha mãe perto do mahjong de noite e nem consegui passar perto do apartamento do meu sogro de tanto monstro no quarteirão. Tive que saquear um depósito de comida na Marram Pro Estoque. E, no final daquela tentativa, acabei saindo de novo e fui mordido por uma daquelas pragas na perna. Balancei a cabeça para afastar essas memórias ruins do pesadelo antigo. Coloquei o alarme do celular para as 10 da manhã e capotei no sono. Prazer, eu sou o Yang Wang. Estou trancado no meu abrigo, mas queria saber o nível da destruição. Fui escovar os dentes, e para economizar água, a gente estava usando aquela pasta de dente comestível de cachorro. O gosto era horrível. Na cozinha, minha sogra me serviu um prato de mingau quente com picles. Perguntei para o grupo sobre as sobras do jantar e o lixo da cozinha para a gente triturar na prensa de blocos. Minha sogra deu risada e disse que só tinha sobrado umas folhas de vegetais e cascas de tempero, e que ela deu a carne que sobrou pro cachorro. Falei para a patroa reduzir a quantidade de ração dele para poupar o estoque do depósito e não dar nenhum biscoito extra. O cão ficava sentado do meu lado, me encarando com cara de coitado para ver se eu dava um pedaço da minha comida. Limpei o prato com a colher de silicone e joguei na máquina de lavar louça de 16 serviços para lavagem. Vi que mesmo com a janta de ontem, ela estava vazia. Fui para a sala de controle e espiar o pátio. Pela imagem do portão, vi o guarda da portaria chegando montado na bicicleta elétrica na escuridão. Ele vinha guiando a bicicleta elétrica só com uma mão, enquanto balançava o outro braço machucado de dor da mordida.
Estava na cara que tinha sido infectado por zumbis na rua. Minutos depois, a porta da guarita de segurança abriu e o velho saiu cambaleando pelo asfalto no pátio. Deu 2 passos na calçada e capotou de cara no chão. Minha cunhada deu um grito e se agarrou na minha camisa perguntando se ele tinha morrido. Soltei o braço dela de leve e respondi: sim, ele morreu. Mas não por muito tempo. Olhando na tela, o corpo do falecido começou a chacoalhar as pernas do nada. Ele deu um giro bizarro, contorcendo as articulações de um jeito impossível para qualquer humano e parou numa pose torta. Dei um zoom no monitor. Deu para ver que a pele dele tinha virado cinza e as veias estavam saltadas num tom azul escuro de zumbi. Minha cunhada ficou colada assistindo os movimentos do zumbi fascinada. Eu voltou para a sala de estar, pus meus fones de ouvido e deitei para ver série com a patroa. No terceiro dia de surto, chequei o medidor de água suja. Os tanques de águas negras do esgoto já estavam com mais de 10% da capacidade cheios. Avisei a galera e agendamos a nossa primeira drenagem de esgoto. O trabalho pesado começava no banheiro. Vesti a máscara de ar e puxei o primeiro latão. Para impedir que monstros subissem pela tubulação da rua, a gente tinha instalado 3 sifões, 2 válvulas de retenção por gravidade e uma comporta de metal. Também vedamos a saída principal com tampas de aço inoxidável de 5 mm e borrachas de vedação para conter a pressão. Durante o despejo das águas negras, fiquei de olho no nível de decomposição e no cheiro do duto. Testamos dosagens diferentes de desodorizante químico e bactericida de 1 a 2 vezes o recomendado. Olhando os resultados, decidimos fixar a dose em 1,5 vezes de produto para manter o duto sem cheiro. Agora era a vez do tanque principal. A gente tinha 2 reservatórios de água de 5 toneladas cada no QG, e ambos contavam com filtros e esterilizadores de ozônio UV. O primeiro tambor guardava água pura vinda direto da bomba do poço. A meta era manter esse reservatório sempre cheio. Cada litro gasto era reposto na hora. O segundo tambor guardava as águas residuais da pia, com a saída de dreno instalada no meio para reter a gordura no fundo. Esse tambor de águas residuais servia também para dar descarga na rede de canos. Joguei 10 litros de água pura no ralo para limpar tudo e fechei o dreno de novo. Lavei bem as mãos, fui para a sala de estar e minha cunhada apontou para a tela mostrando o zumbi sozinho na rua. Eles parecem cegos, mas sentem a claridade. Eles odeiam a luz do sol direta e vivem mocados na sombra das paredes. Mas o ouvido deles é aguçado pra cacete, rastreando qualquer ruído pequeno de longe. A velocidade física desses zumbis é influenciada direto pela temperatura. Eles correm mais no calor do meio-dia e ficam lerdos no frio da noite. Tudo batia certinho com as memórias da minha vida passada. Naquela tarde, a internet estava entupida de postagens desesperadas cobrando ajuda, enquanto as notícias do governo mandavam geral ficar trancado em casa esperando o resgate. O exército tinha recebido autorização para abrir fogo e derrubar os zumbis de vez. O plano dos militares era criar acampamentos seguros em cidades pequenas do interior, onde o número de infectados era baixo e dava para erguer defesas rápidas. Entrei no grupo de WeChat dos meus antigos colegas de firma e vi que geral estava vivo. Tinha gente querendo trocar joias por miojo. Bateu o arrependimento de não ter colocado uma câmera na fachada do meu antigo apartamento para ver o caos na rua. No 5º dia do surto, os arredores da nossa fortaleza continuavam em silêncio total. A calçada do abrigo estava deserta. Só tinha aquele mesmo zumbi do ex-vigia zanzando por lá. O curioso é que esses monstros têm preguiça ou não conseguem se abaixar para passar de obstáculos. O coroa tinha trancado a grade principal da fábrica antes de morrer, mas a portinha de pedestres ficou entreaberta. A histeria estava engolindo a internet inteira. Tinha idiota espalhando o boato de que na gringa estava tudo normal e sussa. Mas a galera de fora calou a boca dos teóricos postando dezenas de fotos e vídeos do caos mundial. A rádio oficial pedia calma e mandava a galera esperar o resgate das patrulhas. Quando anunciaram a criação da primeira zona militar segura, o povo ganhou esperança, e a seção de comentários do portal virou um campo de batalha de discussão. Bem nessa hora, escutei a voz da patroa estalar nos meus fones de ouvido. Young, tem um carro chegando na rua, ela avisou. Ela estava fechando a última hora da escala dela. Corri para a sala de controle para checar a imagem da câmera. No monitor, apareceu uma SUV branca rodando capenga na avenida. O motorista desceu para dar uma olhada e viu que o pneu esquerdo estava rasgado e na lona. Ele subiu de volta no banco e manobrou rumo ao galpão. O cara queria se moçar na nossa fábrica para trocar a roda furada em segurança. Procurei a imagem do ex-vigia zumbi nas câmeras e vi que ele estava no fundo do terreno. A distância era grande, mas o corredor entre ele e a entrada era uma linha reta de asfalto lisa. O nosso portão de entrada tinha leitor de placas automático. Eu tinha deixado o portão aberto para o meu caminhão passar, então qualquer um podia entrar no pátio.
A SUV branca passou direto. Com a nossa blindagem de concreto, não dava para ouvir nada, mas pela reação do zumbi na tela, deu para ver que ele escutou o barulho do motor do carro de longe. Ele virou a cara na hora. O motorista estacionou perto da entrada e, vendo o portão fechar, desceu para caçar ajuda na guarita. Ele abriu o porta-malas e sacou uma lata de spray de selante de pneus de reparo rápido. O cara agachou perto do pneu e começou a aplicar o produto na lona. Eu e minha esposa assistíamos a cena na tela prendendo o ar de agonia. O monstro já tinha percorrido metade da reta do pátio no passo lento. Em segundos, o rosto do zumbi apareceu nítido na lente da câmera. O cara deu o pulo para dentro da porta do carro, tropeçando de pavor. Engatou a ré e cantou o pneu para fora assim que o portão abriu. Eu e a patroa soltamos o ar aliviados. Nisso, vi que minhas mãos estavam lavadas de suor frio do cagaço. Por um lado, fiquei feliz que o cara se salvou, mas por outro, fiquei puto de raiva da burrice dele. O infeliz fugiu, mas deixou o maldito do zumbi trancado dentro do pátio da nossa fábrica, rondando a nossa portaria. No 10º dia de crise, como eu previ, as redes de eletricidade ou água da rua caíram de vez. O choro de desespero na internet durou menos de 20 horas antes da rede apagar no mundo todo. Sem sinal, ficamos isolados da civilização. Para passar o tempo, a gente maratonava dezenas de filmes que eu tinha baixado no HD. Ficar sem contato com a rua causava estresse e solidão. Para manter a sanidade, minha cunhada obrigava geral a pagar flexão e fazer exercícios físicos de tarde. A gente tinha horário regrado para assistir a TV e não torrar bateria. O legal foi que meu sogro montou uma antena caseira para catar frequências de sinal de longe. Mesmo com chuvisco na tela, dava para sintonizar as notícias da rede nacional. Os canais de TV locais estavam fora do ar, e as emissoras regionais só passavam sirene e avisos de toque de recolher. Mas o sinal da província vizinha vinha limpo, mostrando que o exército de lá estava no comando. Lá o exército era forte e mantinha o controle das fábricas de energia. Mas mesmo com uma infraestrutura melhor que a nossa de lá de fora, o primeiro perrengue real bateu no nosso abrigo. Não era problema de racionamento de água ou luz, mas sim que as nossas marmitas de carne e vegetais frescos acabaram da gaveta. A gente mais jovem tancava a dieta de boa, mas os 3 idosos do abrigo estavam sofrendo para comer a comida enlatada. Sorte que eu tinha estocado mais de 200 quilos de fardos de vegetais liofilizados de 14 tipos na despensa, mas comer essa comida seca todo dia era osso. Mesmo hidratando na água quente, o gosto não parecia nada com o alimento fresco da feira, igual a comida sem sal. Os coroas estavam comendo quase nada de desgosto. A novidade boa era que as patrulhas dos militares tinham montado a primeira zona de segurança oficial do estado. Ficava nas colinas do sul, numa antiga base de treinamento de infantaria. Eles tancaram o cerco inicial de hordas de zumbis e agora estavam resgatando sobreviventes num raio de 100 quilômetros da base. A equipe técnica da antiga emissora de TV do estado também estava mocado lá na base, operando o sinal de rádio. O âncora dava as notícias, mandando cada um decidir por conta própria se valia o risco de correr até a zona segura ou se era mais prudente esperar o resgate trancado em casa de portas fechadas. Ele também estava oferecendo algumas dicas sobre como sobreviver aos zumbis. Conversamos sobre isso com nossas famílias. Não nos faltou material. Nossas defesas eram fortes e tínhamos um plano de fuga pronto. Então não arriscamos ir para a zona segura e decidimos ficar em nosso abrigo. De repente, minha esposa fez uma pergunta. Deve haver pouquíssimas pessoas assistindo TV como nós neste horário. Então, para quem é este noticiário? Meu sogro bateu com a cabeça e disse: a idade chegou. Eu tinha me esquecido do rádio. Ele devia estar funcionando há muito tempo. Todos nos entreolhamos. Ninguém havia pensado em guardar o rádio. Minha mãe tirou da bolsa uma caixa de som Bluetooth que ela usava para dançar quadrilha. Ela disse que o rádio dele havia quebrado há muito tempo. Agora só funciona o Bluetooth. Papai disse: deixe-me desmontá-lo. Ele pegou uma chave de fenda e abriu. Seu capacitor queimou. Este capacitor é muito comum, você pode encontrá-lo em qualquer eletrodoméstico pequeno. Ele abriu um massageador, retirou o capacitor de dentro e o colocou no rádio. Já era tarde da noite quando eu estava consertando. Liguei o rádio consertado e sintonizei a frequência. Canais nacionais, provinciais e até mesmo locais estavam no ar. É claro que as notícias eram praticamente as mesmas, onde a zona segura havia sido estabelecida e como as pessoas, dependendo de sua condição, poderiam chegar lá. Os reparos feitos pelo meu sogro fizeram maravilhas. Além dos canais FM normais, o rádio também captou o sinal do tacômetro do aeroporto militar local. Me ocorreu uma ideia. Procurei no meu celular por registros antigos e tentei sintonizar um canal de um entusiasta de rádio chamado Dibi, que mora no norte. De repente, o rádio começou a tocar sons aterrorizantes de zumbis, o que me deixou apavorado. A voz de pânico do homem ecoou pelo rádio. Há tantos zumbis. Estão vindo como uma enxurrada. Até onde a vista alcança, só se vê zumbis. Uma horda inteira de zumbis está vindo do norte. Vindo do norte. Lembro-me de que ele mora a 1.300 quilômetros de distância, no norte.
Se os zumbis estão vindo do norte, será que estão vindo de outro país? Se eles estão indo para o sul, significa que possuem instintos básicos de sobrevivência, como os animais. Instinto básico, isso significa que zumbis podem ter filhos. Minha esposa fez outra pergunta estranha. Pensei por um instante, peguei em sua mão e a conduzi para dentro do quarto. Escolhi um filme de zumbis da minha biblioteca de filmes baixados. O rosto da minha esposa empalideceu e eu senti náuseas. De volta à sala de estar, minha cunhada nos mostrou um pedaço de papel. Ela havia calculado a velocidade do zumbi da seguinte forma. Ele caminha 200 metros em 3 minutos, o que equivale a cerca de 4 quilômetros em 1 hora. Isso é um pouco mais lento do que a velocidade de caminhada de um ser humano, porque eles têm medo da luz solar. Portanto, eles caminhariam no máximo 8 horas por dia. Nesse ritmo, eles levariam pelo menos 40 dias para percorrer 1.300 quilômetros. Levando em conta o tempo necessário para atravessar cidades, rios, crateras e se abrigar do sol, não me surpreende que, em minhas experiências passadas, eu tenha visto esses zumbis por pelo menos 40 dias. Eu nunca tinha visto isso antes. As fortes chuvas de alguns dias atrás danificaram os painéis solares de vidro. Eu o limpei completamente. É por isso que a geração de energia vem batendo recordes nos últimos dias. Mais de 80 unidades por dia. E, no último mês, nenhum dos nossos ruídos foi ouvido do lado de fora. Então, relaxamos um pouco nossas regras de ruído e começamos a viver normalmente. Não havia mais falta de energia. Tivemos nossa primeira colheita da horta hidropônica. A visão dos vegetais frescos havia reavivado o apetite dos mais velhos. Mas a maior surpresa foram aquelas galinhas. Eu tinha acabado de comprar uma gaiola com 15 galinhas e um galo. Achei que seriam úteis para a carne fresca. Mas quem diria que elas começariam a botar ovos? Mas isso criou um novo problema. O consumo de alimentos aumentou. Não tínhamos pensado em alimentar as galinhas, nem tínhamos planejado cultivar grãos. Após 5 dias de cálculos, percebemos que, se criássemos 16 galinhas e comêssemos apenas ovos, nossas rações acabariam um mês antes do previsto. E se chocássemos novos pintinhos a cada 6 meses para substituir os antigos, nossas rações acabariam 3 meses antes do previsto. Após a votação, decidimos ficar apenas com 9 das 15 galinhas e chocar novas a cada 9 meses. 55º dia do surto. Em uma vida passada, este foi o dia em que perdi o contato com meu sogro e minha sogra. Nossas casas ficavam uma em frente à outra. Nessa experiência, usamos lanternas para nos sinalizar até que o sinal cessou para sempre. Mas hoje, toda a nossa família estava segura e junta no abrigo. É verdade que não víamos o sol há dias, mas todos estavam vivos e bem. Então, para comemorar, fizemos um grande banquete, repleto de bebidas alcoólicas, refrigerantes, doces e sorvetes que tínhamos guardado. Tudo isso estava no cardápio hoje. Meu pai e eu assamos espetinhos de carneiro e costeletas de cordeiro, observando as precauções de segurança e contra incêndio. Estávamos comendo quando uma notícia de emergência passou na TV. O apresentador do telejornal entrou em pânico, anunciando que hordas de zumbis vindas do norte haviam invadido as zonas seguras e os assentamentos de várias províncias do norte. Isso criou novas populações infectadas, e a horda tornou-se ainda maior. Essa onda de zumbis estava se deslocando para o sul a velocidades de 3 a 5 km por hora. Todos abandonaram seus utensílios. Assistimos pela TV enquanto os zumbis, aproveitando-se da superioridade numérica, subiam uns sobre os outros perto dos muros da zona segura, ficando tão altos quanto os muros e finalmente os escalando, onde se seguia um banho de sangue implacável. Depois de testemunharmos a forma aterradora como os zumbis de 70 THD atacaram, meu pai e eu reexaminamos todo o nosso sistema de defesa, principalmente a plataforma onde antes ficavam as escadas. Temendo que os zumbis pudessem escalar uns sobre os outros para alcançar a plataforma, usei o cimento restante para transformar a plataforma em uma rampa. Agora, nenhum zumbi conseguiria ficar ali parado. Hoje, chegou mais uma boa notícia. A primeira ninhada de ovos eclodiu e os pintinhos saíram. Isso significava que nosso plano de carne sustentável estava um passo mais perto de ser concretizado. Segundo o noticiário da 90 THD TV, a onda de zumbis vinda do norte decidiu parar há 10 dias devido ao aumento do calor. Mas mais zumbis estavam se juntando à horda por trás. Atualmente, toda a horda estava posicionada a 400 quilômetros ao norte daqui, às margens de um grande rio. Nos últimos meses, mais zonas seguras foram criadas em todos os lugares. A zona segura mais próxima ficava a apenas 50 quilômetros de distância. Mas eu sentia que, por mais altas que fossem suas muralhas, elas não seriam capazes de resistir àquela horda de zumbis por muito tempo. Após 3 meses de uso, uma grande quantidade de resíduos sólidos havia se acumulado sob o tanque de águas residuais. Hoje estava chovendo muito. Então, aproveitando o som da chuva, esvaziamos todo o tanque de águas residuais. Os resíduos sólidos acumulados no piso inferior também foram removidos através do cano de drenagem. Como tínhamos energia extra na época, liguei todos os aquecedores para evaporar os resíduos e transformá-los em tijolos. Toda a família vestiu trajes de proteção contra materiais perigosos e respiradores ativos. Minha esposa monitorava a câmera e os animais de estimação, enquanto o resto de nós trabalhava nos canos e válvulas. Primeiro, os tanques de águas negras foram esvaziados. Em seguida, drenando a água da válvula superior do tanque de resíduos, lavamos e deixamos com desinfetante. Em seguida, abrimos a válvula de drenagem inferior do tanque de resíduos. Essa foi a tarefa mais estressante, então mantivemos a velocidade de fluxo muito baixa. Levou cerca de 1 hora para drenar toda a água. Consultei minha esposa e descobri que o zumbi estava se escondendo da chuva perto do portão principal. Abrir a válvula no fundo do tanque foi um pouco difícil. Primeiro, havia um acúmulo espesso de lixo no local, tão próximo do chão que não conseguíamos conectá-lo diretamente ao cano de esgoto. O segundo problema era que, se entrasse muito lixo sólido no cano, ele poderia ficar entupido. Por isso a válvula estava totalmente aberta.
Verifiquei 2 vezes se todas as portas da área de lixo, da área residencial e da área de armazenamento estavam devidamente fechadas. Meu pai e eu trouxemos um carrinho carregando um tanque de aço inoxidável de 150 litros. Minha sogra estava controlando a válvula. Minha mãe estava segurando um pequeno recipiente para evitar que gotas caíssem no chão, e minha cunhada operava a máquina de compressão. O gerador de ozônio também foi desligado. Tudo estava pronto. Assim que a válvula se abriu, um resíduo espesso, preto, semelhante a chocolate, começou a fluir de dentro. Nossos respiradores estavam na potência máxima, mas o cheiro terrível não parava. Assim que o carrinho ficou cheio, fechamos bem a válvula. Papai e eu puxamos o carrinho pesado para dentro da sala de processamento de resíduos sólidos. Desligamos as luzes UV, abrimos a porta e verificamos se o nível de ozono era seguro para utilização. Então entramos. Havíamos colocado várias camadas de tecido de fibra dentro da máquina de compressão e um grande recipiente embaixo para coletar qualquer água residual que saísse. Papai e eu recolhemos os resíduos espessos com colheres grandes e os despejamos na máquina. Quando estava 80% cheio, nós o envolvemos firmemente com tecido de fibra. Assim que o motor foi ligado, a placa de pressão começou a descer. Tínhamos receio de que o tecido pudesse rasgar, por isso mantivemos a velocidade e a pressão baixas. Normalmente, o lixo leva 20 segundos para ser compactado. Pressionamos por 2 minutos, após os quais ficou com a consistência de um tijolo ou ardósia plana. Perguntei em tom de brincadeira: se escrevermos algo nisso, as pessoas ainda vão chamar isso de lixo histórico daqui a centenas de anos. A risada do pai ecoou através do seu respirador. Eu também ri. Eu disse: imagine se um cientista começar a pesquisar seus componentes, ele vai vomitar ali mesmo e depois ser acusado de destruir patrimônio histórico. Entre risos, empilhamos todos os tijolos uns sobre os outros. Depois de todo o lixo compactado, trouxe 2 aquecedores a óleo. Tivemos que usar a potência extra para secá-los rapidamente. Caso contrário, haveria o risco de espalharem odor e bactérias. 150º dia do surto. O frio havia começado. O frio não foi uma surpresa. Após um longo período, o governo reabriu algumas instalações nas zonas seguras. As previsões meteorológicas foram um dos primeiros serviços a serem retomados. Não notamos nenhuma mudança significativa de temperatura dentro do abrigo. O isolamento da câmara frigorífica funcionava tanto no interior como no exterior. Mantinha o frio e o calor dentro. Nosso abrigo era muito quente e confortável. Graças à iluminação artificial, as plantas hidropônicas estavam crescendo bem. Já tínhamos colhido várias vezes vegetais de crescimento rápido, como alface e arroz. Estávamos cuidando alegremente de nossos vegetais e galinhas quando, de repente, ouvimos a voz da minha cunhada nos fones de ouvido. Uma voz estrondosa. Algo está errado. Venha depressa. Corri para a sala de estar. A voz de DB, em pânico, soou pelo rádio. Eles voltaram. Desta vez, são ainda mais numerosos. São todos estrangeiros. São tantos que não há espaço para andar na rua. Durante a semana seguinte, todos nós ouvimos o canal do DB. Ouvíamos constantemente sobre a dimensão da horda de zumbis, porque ele não podia sair para procurar comida e quanto tempo durariam as ações da sua casa. Na televisão, o governo anunciou que explodiria as principais pontes com ataques aéreos para impedir que os zumbis avançassem para o sul. E que, quando os zumbis se reunissem na margem norte do rio, seriam exterminados ali mesmo. Nos 50 dias seguintes, do extremo norte ao extremo sul do país, a cada poucos dias ouvíamos notícias de que uma ponte importante havia sido explodida ou de que uma horda de zumbis havia sido derrotada. No 220º dia do surto, a temperatura havia chegado perto de 0 graus. Para combater isso, verificamos todos os canos de água e aquecedores. Ajustamos o fluxo de água para um valor constante para evitar que os canos congelem e estourem. Colhemos tudo o que pudemos das plantas hidropônicas. Recolhemos as plantas que não resistiram ao frio e instalamos uma bomba de circulação para evitar que a água congelasse. O apocalipse zumbi já havia atingido a região central do país. Numerosos rios da região dividiram a enchente em partes menores. Isso não apenas reduziu seu número, mas também interrompeu sua propagação, e o frio congelante reduziu sua velocidade a quase 0. Tudo isso criou a oportunidade perfeita para eliminar os zumbis. Uma forte nevasca estava ocorrendo no norte da nossa região. Os poucos zumbis que conseguiram escapar para o sul não eram páreo para os militares. Na verdade, o apocalipse zumbi no norte havia terminado e a reconstrução havia começado. Os zumbis vindos do sul, que o governo não conseguirá deter, continuaram avançando para o sul. Quando começaram a cruzar as fronteiras do país, o governo aproveitou essa pequena oportunidade e explodiu todas as pontes nas fronteiras. Isso não apenas interrompeu seu avanço, mas também bloqueou permanentemente seu retorno. É claro que nossas fronteiras não são cercadas por rios em todos os lugares. Assim, a explosão de algumas pontes passou despercebida, mas nenhum país vizinho protestou. Eu sou Yang Wang, e posso dizer com orgulho que nada do que preparei para este apocalipse foi em vão. Era o 435º dia do surto. A situação estava sob controle tanto no norte quanto no sul. Os zumbis tinham sido quase completamente exterminados. Os zumbis na área central também estavam sendo eliminados um a um. Agora, não tínhamos muito tempo antes que pudéssemos ser resgatados. Mas as notícias de hoje mencionaram nossa cidade, a Cidade B. Na Cidade B, nenhum sobrevivente foi encontrado nos últimos 100 dias, nem foi recebido qualquer sinal de resgate. Portanto, para eliminar os zumbis de uma vez por todas, o governo decidiu lançar uma bomba na Cidade B após 10 dias. Todos os zumbis dos rios e áreas vizinhas serão reunidos na Cidade B, então o ataque nuclear os exterminará completamente. A bomba nuclear usada neste ataque é pequena em tamanho, mas seu impacto é enorme, e sua radiação será mínima.
Todos nos entreolhamos. Uma bomba nuclear cairá sobre a cidade B. Isso significa que eles também vão nos explodir? Será este o castigo por se esconder tão bem? Nosso abrigo não resistirá ao impacto da bomba. Qual o sentido de pensar agora? Arrumem suas coisas rapidamente e preparem-se para fugir. Nossos 2 veículos estavam prontos, embora não os tivéssemos usado por um ano. Mas, de acordo com seus indicadores, estava em perfeitas condições. Papai e eu fizemos as contas e decidimos que não podíamos simplesmente fugir em silêncio. Primeiro, tivemos que lacrar o abrigo novamente antes de partir, para que, caso voltássemos, ainda tivéssemos alguns suprimentos. Em segundo lugar, tínhamos que fazer uma refeição farta e saborosa antes de partir, para termos energia para suportar as dificuldades da viagem. Terceiro, estávamos indo para uma zona segura. É verdade que havia um sistema de racionamento em vigor lá, mas o governo não confiscou nenhum dos itens que carregávamos. Eles continuariam sendo nossos. Em quarto lugar, concordamos que a moeda ainda estava em circulação, mas que não era seguro transportar dinheiro em espécie. Precisávamos de moeda forte. Guardamos todas as sementes que ainda não tínhamos semeado. Embalamos todas as galinhas. Cozinhamos todos os ovos. Em cada veículo, colocamos um saco com diferentes tipos de leguminosas para usarmos como sementes no futuro. Dividimos os explosivos que havíamos fabricado anteriormente em pequenos pacotes de 200 gramas. Cada veículo continha 2 kg de explosivos para autodefesa. Água potável, vegetais, refrigerantes e vários tipos de linguiça apimentada. Um total de 120 quilos foram armazenados nas gaiolas de aço do lado de fora do veículo. Cada pessoa levou 3 mudas de roupa extras e 10 pares de roupa íntima e meias. Por fim, embalamos baterias e alguns aparelhos eletrônicos. Esses itens proporcionariam proteção extra ao veículo e seriam úteis no futuro. Antes de partirmos, tivemos que eliminar o zumbi solitário que vagava pela fábrica. Caso contrário, isso atrapalharia nossos preparativos. O método para capturá-lo era simples. Colocamos uma galinha no elevador do térreo para que ela entrasse e, em seguida, cortamos a energia. Nosso plano funcionou perfeitamente. Ao ouvir o cacarejar da galinha, o zumbi entrou imediatamente no elevador. Assim que ele entrou, apertamos o botão do 4º andar e fechamos as portas. Assim que o elevador começou a subir, cortamos a energia. Tudo o que ouvimos foi o grito alto da galinha. Em câmaras, descobrimos que o zumbi havia comido a galinha e agora estava preso dentro do elevador. Para garantir totalmente nossa segurança, soltamos mais 3 galinhas do lado de fora da fábrica. Observá-los vagando livremente durante um dia e uma noite nos convenceu de que não havia perigo. Em seguida, vestimos nossos trajes de proteção, pegamos outro elevador até o térreo e começamos a desmontar a parede falsa. A demolição foi concluída no dia em que o governo planejava lançar uma bomba para expulsar os zumbis da cidade. Em câmaras, observamos um drone militar de asa fixa voando muito baixo e em baixa velocidade sobre a cidade. De vez em quando, lançava sinalizadores e tocava música alta para atrair todos os zumbis para fora da cidade. Isso os estava conduzindo em direção à parte norte da cidade. Também lançamos nosso primeiro drone ao ar e o mostramos bem em frente ao drone militar que retornava à base. No dia seguinte, quando o drone militar retornou, deixou um pacote no mesmo local. Recolhemos a encomenda com o nosso drone. Após higienizá-la diversas vezes, abrimos a caixa e encontramos um radiocomunicador militar e uma carta. A primeira parte da carta confirmava o horário da evacuação, a rota e o método de chegada. A segunda parte continha regras de quarentena e esterilização. A terceira parte detalhava as regras de proteção de bens pessoais na zona segura e a distribuição do trabalho de acordo com o sistema de racionamento. A última parte listava os itens que eram mais urgentemente necessários na zona segura. Após ler a carta, uma nova ideia me veio à mente. Além de nossos pertences pessoais, poderíamos compartilhar nossas ações restantes com o governo e pedir tratamento especial em troca. Afinal, em nossa família havia apenas 3 trabalhadores braçais. O sistema de racionamento causaria grandes dificuldades para esses 3 idosos. Após negociações com o governo por rádio, ficou decidido que todos os nossos aparelhos eletrônicos, baterias e acessórios de veículos seriam enviados para a zona segura. Será nosso. Vamos dividir as ações de abrigo restantes com o governo e, em troca, nossos 3 parentes idosos receberão todas as comodidades normais da zona segura sem precisar trabalhar. Além disso, o governo enviará os militares para nos buscar e levar nossos pertences. Após 2 dias de espera, no dia em que todos os zumbis foram expulsos da cidade, vimos um comboio militar vindo em nossa direção, capturado pela câmera. Os veículos ostentavam com orgulho e respeito bandeiras militares, e eu soube que minha missão de sobrevivência ao apocalipse havia terminado com sucesso.